A paz a todos, eu me chamo Ana Santos e faço parte do Ministério Jesus Saves. E continuando o nosso estudo do Evangelho de João, hoje nós vamos falar do capítulo 2, as bodas em Caná da Galileia e também da purificação do templo. Então, começando aqui o contexto do capítulo 2, ele acontece 3 dias após o batismo de Jesus no Rio Jordão. E esse capítulo 2, ele faz parte do primeiro ano do ministério terreno de Jesus, naquilo que chamamos de o ministério de Jesus na Galileia. Pois nesse primeiro ano, Jesus ele concentra a sua pregação, ensino e operação de sinais na região da Galileia, onde ele morava. Como um judeu piedoso, ele sobe a Jerusalém nos dias festivos obrigatórios, conforme escrito na lei dada a Moisés, a saber, a Páscoa, a festa das semanas, que é conhecido como Pentecostes no Novo Testamento, e tabernáculos, lá de Deuteronômio 16, versículo 16. Neste capítulo, nós faremos a análise em 2 partes. A primeira, na participação dele na festa de casamento. E a segunda parte vai ser a subida a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então vamos ler aqui na Bíblia o primeiro versículo do capítulo 2. E no dia 3º houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. E também foram convidados Jesus e seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: tudo quanto ele vos disser, fazei-o. Estavam ali postas 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram até a borda. E lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o levaram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais, eles haviam tirado a água, o mestre-sala chamou o noivo e lhe disse: todo homem, no princípio, apresenta bom vinho, e quando os homens já têm bebido bem, então o que é pior, mas tu guardaste o bom vinho até agora. Esse começo de milagres fez Jesus em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Nessa primeira parte, nós encontramos uma típica festa de casamento judaico. E Jesus, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos foram convidados para irem. Não sabemos qual o grau de relacionamento parental ou de amizade que os noivos tinham com a família de Jesus, mas eles deveriam ter alguma afinidade, uma vez que não é comum convidar para casamento pessoas que não são do seu círculo de amizade. As bodas aqui, elas se referem a um casamento. Normalmente, o casamento judaico, ele durava aproximadamente 7 dias de festividades. Durante esse período, novos convidados chegavam todos os dias, entrando e saindo. Alguns permaneciam por mais tempo, outros por menos tempo. Tudo indica que Jesus e os que estavam com ele chegaram em um dos últimos dias da festa de casamento, pois o vinho já havia acabado. Imaginem um casamento onde o vinho é primordial e parte da cultura da época. Acaba antes do final da festividade. Provavelmente o número de convidados
ele foi maior do que o estoque de vinho que o dono da festa possuía. Isso seria uma vergonha para o noivo por toda a vida, pois deu uma festa e não podia bancá-la. Embora essa resposta de Jesus, falando com a sua mãe, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora, para nós que temos uma mentalidade ocidental, possa parecer uma forma áspera ou um desrespeito a Maria, mas era um tratamento comum da época e que posteriormente Jesus usou também com Maria Madalena. Em João 20:15 nós vamos ver, e novamente com Maria, sua mãe, no momento da crucificação, em João 19, versículo 26. Porém, o que está em destaque aqui, através da expressão ainda não é chegada a minha hora, é que Jesus deixou claro que a manifestação pública messiânica que aconteceria devido ao primeiro milagre realizado por ele na terra não estava sujeito a uma ordem humana, mas se essa fosse a vontade do Pai, então a hora de se manifestar ao mundo como Messias havia chegado. Então fala que ali estavam postas as talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma delas cabiam 2 ou 3 metretas. Essa quantidade significa 120 litros em cada jarro. Então nós teríamos ali mais de 700 litros de água. Os religiosos judeus, eles haviam estabelecido vários costumes, os quais eles chamavam de tradição dos pais. Uma dessas tradições era ter talhas de pedra que eram recipientes onde se colocava água, para que os judeus lavassem suas mãos antes e depois das refeições, ou quando retornavam para casa, pois entendiam que esse ritual os purificava de alguma contaminação. Por isso aquelas talhas estavam ali, para que ao entrar e sair, os convidados lavassem suas mãos e assim se purificassem. João nos informa que essas talhas poderiam conter de 2 ou 3 metretas. Essas unidades, elas são gregas de medidas para líquidos, equivalente a 40 litros e 3 cada uma. Tendo assim, cada talha comportaria 120 litros, 3 no almudes, né, que esses 40 litros seriam dos almudes. Ao encher as 6 talhas, um milagre feito por Jesus foi reabasteceu a adega do anfitrião com aproximadamente 720 litros de vinho, salvando assim o casamento dos noivos. O mestre-sala não sabia sobre o milagre de Jesus, apenas os seus assistentes. Após provar o vinho pela sua experiência, notou que o vinho do final do casamento era superior ao que havia sido dado nos primeiros dias do casamento. Este não era o costume, por isso ficou surpreso. O habitual era servir o melhor vinho nos primeiros dias das bodas e nos últimos, quando eles já tivessem tomado bem e o seu paladar já estaria acostumado com a bebida pelos vários dias da festa, então se traria o vinho inferior, que era por vezes misturado com bastante água e se tornando mais barato para o anfitrião da festa. Mas o mestre-sala, notando que este era superior, achou que o noivo havia guardado o melhor vinho para o final da festa. Assim, Jesus fez o seu primeiro milagre, transformando água em vinho, nos ensinando que ele veio ao mundo para transformar a vida do ser humano por completo. Quando convidamos Jesus para entrar em nossa vida, assim como no casamento, ele transforma aquilo que não é atrativo em nossa vida, como a água, inodora, incolor, insípida, em uma vida cheia de alegria e de sentido e de existência, simbolizado pelo vinho. Ele muda o final da nossa história, como nesse casamento, onde o fim seria a vergonha e desonra, mas agora o fim seria incomparavelmente melhor que o começo.
Jesus também, ao utilizar as talhas de pedra usadas para cumprir uma tradição inventada pelos judeus, passada por tradição há séculos de pai para filho, estava mostrando sobre a necessidade de mudança que devemos ter, quer da nossa velha e antiga maneira de viver ou da tradição de nossos pais, que nos foram ensinadas, mas que são contrárias à palavra de Deus, para viver e desfrutar do novo de Deus e do seu milagre através de uma vida nova com Jesus e seu Filho. Então, assim, essa é a conclusão da festa de casamento, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o vinho nos tempos antigos. Esse vinho aqui falado é suco de uva. Jesus jamais, numa festa de casamento, ia transformar em bebida alcoólica 720 litros de álcool para que todos se embebedassem. Mas ele transformou a água no melhor suco de uva que já existiu no mundo. Imaginem Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Ele fez um milagre extraordinário em que todos se alegraram, porque o vinho, o suco de uva, era como se fosse um bolo num casamento hoje. Não pode acabar o bolo na metade do casamento. Assim como naquela época era o vinho. O vinho era importantíssimo. Era o sinal de prosperidade e de fartura. Quando acabou o vinho, o que iria seria vergonha, para sempre eles iam falar mal daquele casamento. E aquela comunidade, naquela aldeia, todos são convidados, a vizinhança inteira. As festas de casamento eram para todos, eram todos convidados e todos iam ficar falando mal dele. E Jesus, como convidado, deu o melhor presente para esses noivos, né? Jesus, ele não fica devendo nada para ninguém. Eu gosto de dizer isso. Em tudo, Jesus, ele multiplica, ele é abundante. Sobrou muito vinho naquele casamento, porque Jesus é assim. Ele nos dá o melhor e com fartura, vida abundante, em nome de Jesus. Amém?